Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje, por conta do Dia Internacional das Mulheres, mês de março, mês das mulheres, hoje, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, então eu vim entrevistar a minha cliente, que eu sempre falo nas minhas palestras, sempre uso como exemplo, Michele, né, pelo histórico de vida da Michele. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Se apresente, Michele, para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Michele e venho desejar a todas nós, um feliz e abençoado Dia das Mulheres. Que Deus possa estar nos abençoando, guardando e livrando e continuando nos capacitando no dia a dia, Porque somos guerreiras. Um brinde a todas nós. A Michele é mãe, é avó, é funcionária pública. E a Michele tem um histórico de saúde bem assim complicado. Ela começou com uma pressão alta desde 2019. Fala um pouquinho dessa pressão, Michele. Sim, a minha pressão teve um pico em 2019 e de lá para cá eu vinha lutando com a pressão. E ela sempre alta, 23, 24, até que travou no 25/15. Passei por vários cardiologistas, vários especialistas. Fui trocando e tomando várias medicações que até que cheguei na última. E ninguém achava solução e a minha pressão só ia subindo e eu só via eu me decaindo a cada dia. Cada dia que passava eu estava passando mais mal, que eu comecei a ter sintomas que no início eu não tinha, mas depois eu comecei a ter. E daí eu comecei a procurar os médicos que até hoje não entendem como que a minha pressão suportou tanto tempo altíssimo desse jeito. E aí, a Michele com essa pressão 25/15, a Michele não tinha problema no coração, como ela disse, ela passou por vários médicos, não tinha problema de coração, não tem problema no coração, a Michele não tem colesterol, não tem glicério, e a Michele vai fazer caminhada. E através da terapia, nós conseguimos fazer com que essa pressão da Michele cedesse. E a Michele veio para mim através de uma outra cliente que indicou ela e o sindicato encaminhou ela para mim. Michele, como que foi fazer terapia? No momento, quando recebi o convite, foi assustador. Porque a gente é sempre acostumado a que acha que vai dar conta de tudo, acha que a gente consegue superar tudo, e na verdade não é bem assim. Quando a minha amiga Ana Paula me procurou, ela falou para mim, eu vou te ajudar, mas não foi do jeito que ia. Quando a Vera entrou em contato comigo, de imediato eu recebi como um choque mesmo. Eu falei, fazer terapia? Eu falei, isso é normal. Eu falei, isso também não me cabe a mim. Mas mesmo assim, eu decidi me aceitar e me amar, e principalmente me ajudar. Quando eu cheguei na minha amiga Vera, que eu falo para ela, falo para todo mundo, muito maravilhosa mesmo, e eu cheguei lá no estado de pico. Eu estava tão sobrecarregada, tão cansada, que nem eu mesma tinha noção de tudo que eu carregava. E diante disso, eu fui só prejudicando a minha situação. E a cada sessão, a primeira foi libertadora, que eu já consegui deixar um pouco de bagagem. E daí, cada sessão era uma inovação, e eu fui me descobrindo. Hoje eu posso afirmar com toda certeza que eu consegui administrar o meu emocional, consegui me reeducar como pessoa também. Que às vezes eu chego lá no dia de sessão e falo para ela assim, eu me superei. Eu consegui me limitar, A palavra certa seria essa. Eu conseguia me limitar. Coisas que antes eu resolveria no braço, tudo, hoje eu consigo parar, escutar, e eu falo, foi libertador. E a método que a Vera usou, ela foi espetacular. Que nem eu imaginava que eu ia ter um resultado assim tão extraordinário. E eu lembro que, não sei se foi na terceira ou na quarta sessão, eu ainda falei para ela assim, eu não botava fé no você não, mas você é boa. Exatamente. Então, porque assim, eu uso duas técnicas, da terapia complementar integrativa. Uma técnica que chama IFT, que é a liberação emocional da sua carga negativa, colocando a sua carga positiva. Quando a Michele chegou, realmente ela chegou num pico muito alto, onde ela chorava demais, a respiração e a pressão muito alta, a voz muito pouca,
porque foi chegando também a esse ponto de, não de emagrecer, mas um inchaço por conta da pressão alta. E aí, realmente, na primeira, na segunda, na terceira, um dia ela me ligou, ela disse que estava no hospital, e a pressão dela começou a ceder, e na verdade ele achava que a pressão dela estava muito alta, eu queria segurar ela no hospital. Falou, não, gente, vocês estão acostumados com a minha pressão 25/15, agora que ela começou a ceder. Hoje, a Michele, o normal da pressão da Michele é 12/8. Aí eu falo, às vezes chega 13/9, 14/10, mas para quem tinha uma pressão 25/15, então ela superou. A voz também não é mais rouca. Quinta-feira nós tivemos uma sessão, ela estava com uma situação complicada, familiar, dentro de casa, e aí eu disse para ela, olha, Michele, incrível, hoje você não está rouca. E a outra técnica que eu uso é a bandagem auricular. Eu coloco os magnetos na orelha. E aí eu falei, eu não tinha nem terminado o curso. Eu falei, eu preciso terminar esse curso para eu poder aplicar na Michele. E aquele dia a Michele também tinha uma situação que ela não dormia direito. E aí ela também passou a dormir melhor. E naquele dia que nós também aplicamos essa técnica, ela falou para mim assim que ela realmente apagou. Ela não tem domínio no corpo dela. E aí eu falo para ela assim, graças a Deus que eu não dei nada para ela beber. Porque se eu tivesse dado algo para ela beber, eu podia dizer que eu tivesse colocado alguma coisa na água, né? E não coloquei. Então realmente ela se superou. Ela se superou e entendeu que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher guerreira, que ela é uma mulher lutadora, mas que ela precisa ter limite. Ela que eu falo que levantava 3 horas da manhã para fazer faxina na casa, para poder limpar o quintal. E eu falo, qual a necessidade? Então, a gente tem que saber os nossos limites. Michele, e o que você fala da terapia para as outras pessoas hoje? Gente, eu super indico. É libertador. Você começa a se ver de uma outra maneira. Porque, na verdade, você começa a se ver como você realmente é. Não o que os outros pensam. Porque às vezes a gente fica preocupado de passar no psiquiatra, de procurar um psicólogo, e a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão repercutir sobre a vida da gente. Mas o importante é que a gente se cuide. Hoje eu super indico a terapia, porque você começa a fazer um amadurecimento seu. Você vai se aprendendo, se descobrindo, você começa a ver as coisas de um outro ângulo. Antes, quando eu levantava 3 horas para limpar a casa, para mim era normal. Era normal, porque como eu não conseguia dormir, então eu tinha que estar sempre em ativo. Hoje tudo bem. Hoje mesmo, não consegui lavar a área da minha casa, não tinha água. Para mim está tudo bem, se fosse outra ocasião eu estaria desesperada. E sem contar a paz que a gente sente interior. Porque quando tudo é jogado, quando tudo é liberto, você se sente livre. Uma pessoa que se permite ajudar, e você tem que ter essa noção. Quem se ama, se cuida. E se você não cuidar de você, você pode ter certeza que não vai ter segunda, terceira ou quarta pessoa. Muitos podem chegar, falar que está ali com você, mas se você não parar um minuto para você, se cuidar e falar, poxa, eu me amo. Teve um teste que a Vera fez, a Vera, quanto você se ama? E eu fiquei pensando assim no meu pensamento, eu falei, eu amo é nada, mas o que eu falo para ela? E aí fiquei enrolando ela, não, eu quero que você me traga. E daí, no andar das terapias, eu aprendi que eu me amo, eu falo assim que eu evitava sorrir. Na verdade, eu tinha uma técnica que até hoje eu uso, que eu faço muitas pessoas sorrirem, que na verdade eu não sorria. Ou seja, eu era uma pessoa camuflada, eu não era uma pessoa feliz. Eu transferia a felicidade, mas no fundo eu estava triste, amargurada e sobrecarregada. Hoje não, hoje eu consigo sorrir, hoje eu gosto do meu sorriso, hoje quebrou muitas barreiras. O tom de batom, eu só gostava de batom marrom, para mim estava tudo bem. Hoje eu consigo usar outras cores, hoje eu consigo falar dos meus problemas de boa, hoje eu consigo resolver problemas na minha família, que antigamente eu não conseguia, eu queria resolver na mão, no soco, e não é assim. Então as técnicas são maravilhosas, o jeito que ela fala, porque na verdade, a Vera faz uma sondagem com a gente, né? Ela vai perguntando e o olhar falando. Eu aprendi isso durante as terapias. Aí às vezes ela fazia uma pergunta assim que parecia banal. E eu falava, por quê?
E daí ela ia juntando, eu falava, tá me espiando. E foi muito, para mim, foi libertador, foi vida. Hoje eu vou, se Deus permitir, em maio eu faço 44 anos, eu acho que eu nunca tive tão bem, o que eu digo assim, bem assim, emocional, mental, que é o principal. E ela também me indicou, né, procurar outros especialistas, como psiquiatra, que eu consegui dormir. O dia da bandagem, então, eu não dormi. Eu fui arrebatada aquele dia. Eu cheguei em casa e não consegui tirar o tênis, o sono. Falei, gente, isso aqui, quem tem isso aqui? Mas daí eu acordei tão leve no outro dia, e hoje eu levo de boa mesmo. Às vezes nas terapias a gente conversa muito, e eu sempre falo para ela situações difíceis, que eu consegui resolver. No serviço, que a gente trabalha numa área, que é uma área da educação, que envolve muita gente. Então cada um tem sua maneira de pensar, cada um tem sua maneira de agir, e não é fácil você trabalhar no coletivo. Então, antigamente, eu ia resolver lá, eu e você e eu. Hoje não. Hoje, se eu ver que eu estou numa situação difícil, que eu vou me exaltar, eu consigo me calar e retirar. Coisa que antes eu não consegui. E eu aprendi isso com a técnica. E se eu estou nervosa, eu vou para o banheiro e faço mesmo. E é libertador. Porque a gente tem que se amar acima de tudo. Nós temos que se amar. Sim, é isso mesmo. Um ponto assim, que nem ela falou, né, que ela procurou, sim, porque é um contexto no geral. Os médicos lá atrás, o cardiologista, o médico, aquela pessoa, o que ela passou, eles não tiveram um olhar, diante de tudo aquilo ali, de dizer para ela assim, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta, para verificar o seu lado emocional, se não tem uma mudança e o que pode estar acontecendo emocionalmente. E ela aceitou tudo que eu disse para ela. Olha só, você vai procurar um psiquiatra, ela procurou um psiquiatra, e você vai tomar uma medicação, não é para você tomar uma medicação pro resto da vida, tanto que o psiquiatra já falou para ela. Você vai tomar agora e depois nós vamos analisando, nós vamos começando a tirar, fazer o exame, porque é do interior também. E falei para ela, procura um nutricionista também, ela também está procurando a Nutri, né, para verificar essa parte, para também ajudar. Então é um conjunto de situações que a gente passa a aceitar para a gente ter essa nossa mudança, né? E eu falo que eu ajudo assim, eu ajudo as pessoas a saírem do casulo e voarem livres, como borboletas mesmo. A gente se conhecer interiormente, para a gente poder viver melhor no meio que a gente vive. Porque o dia a dia não é fácil. O dia a dia de uma mulher é mais difícil ainda, né? Então hoje, assim, dentro do meio das mulheres, não é só dizer assim os parabéns porque você é uma mulher maravilhosa. Não, é lutar também por esses direitos que a gente tem, é buscar se conhecer, é buscar ser quem nós somos diante das outras pessoas, se preocupando com o nosso interior, com o nosso bem físico, com o nosso bem mental, o nosso bem emocional, para a gente se cuidar primeiro, para a gente poder cuidar das outras pessoas. Porque não adianta, se eu não me amar em primeiro lugar, não tem como eu amar as outras pessoas. Eu vou fazer o quê? Como ela disse, vou ficar camuflando, passando a felicidade para o outro e deitando no travesseiro muito triste. Então, eu falo para vocês, eu quis trazer a Michele, já era para a gente ter gravado antes, eu acho que tudo é por Deus. Então eu falei, Michele, agora esse mês nós vamos gravar em homenagem às mulheres e em alerta às mulheres. Que a gente precisa pedir ajuda quando a gente acha que não está tudo bem. A gente não pode deixar um pingo de água derramar o copo que já está cheio. A gente não pode chegar nesse limiar, a gente tem que ter limite. A gente tem que descobrir a força que tem dentro da gente. A gente tem que descobrir que nós somos capazes, e a gente tem que descobrir que nós temos limite. Se não deu para limpar a casa, tudo bem. Se não deu para arrumar a cama, tudo bem. Mas a gente precisa se cuidar. Michele, qual a mensagem que você deixa para as mulheres hoje? Olha, só ressaltando, eu fui passando por medicações, fiquei no total de 7 remédios para pressão. E tudo eles em super dosagem, 200 mg, 500 mg, eles iam aumentando as doses e o tempo encurtando. E ninguém descobriu. E vamos trocar remédio, vamos destrocar. E vai. Eu fiquei nessa vida até eu ser encontrada pela Vera.
Então, o que eu quero dizer para vocês essa tarde? Gente, gritem, procurem ajuda. Não espere você ficar sufocado para você gritar, porque às vezes a gente vai suportando tudo e às vezes não dá tempo. De repente fala, faleceu, mas ela estava bem. Não, ela não estava bem. A gente não estava bem. Eu achava que comigo estava tudo bem. E todos à minha volta achavam que estava tudo bem. Mas só eu e Deus sabiam o que eu passava. E como eu passei por um período de luto, para mim foi assim, foi sacrificante mesmo. Foi uma área que me doeu muito. Hoje eu consigo falar sem lágrima. Eu consigo lembrar sem lágrima. E muitas coisas eu estava privada de fazer, porque aquilo me fazia mal, para mim fazia mal. Mas aí, durante as técnicas, a Vera me fez ver o quê? Que o bom ficou. A lembrança, o convívio, o conhecimento. Por que não fazer uma comida que gostava? Se ele gostava, por que eu vou me privar? Então eu aprendi desse lado. Então minha mensagem para você, mulher, este mês e este ano todo, porque o nosso dia é todos os dias do ano. Muitos fazem homenagem hoje, amanhã está xingando, está maltratando, mas não é assim. O que o bem que você deseja no dia 8, você tem que desejar durante os 365 dias do ano. Então eu quero dizer para você, se ame, se valorize, busque ajuda, não espere se sufocar para você buscar, e principalmente, você tem um principal, que é o seu amor. Se você se amar, tudo vai ficar bem. Eu aprendi muito bem essa lição. É a mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a todos. Para vocês seria assim, como ela se tornou realmente maravilhosa. Eu disse, Michele, eu vou ter um entendimento de que você realmente está melhor quando você trocar a foto do seu perfil, que tem o seu pai, e o luto, a cadeira de choro de mais de anos, se você trocar por uma foto sua, no seu tempo. E ela já trocou a foto. E trocar também a frase que está lá. E ela está buscando a frase também para trocar. Já troquei. Ela já trocou, eu não vi ainda. Então, vocês estão vendo? Então, realmente ela se libertou, realmente ela curou algumas feridas, ficaram as cicatrizes, porque não tem como a gente apagar, mas ela já vive essas cicatrizes lembrando do bom dessa história, de como, de onde ela conseguiu se enxergar a Michele novamente e viver a Michele verdadeira, a Michele mesmo com suas dores, a Michele mesmo com as suas situações, mas a Michele bem, emocionalmente, mentalmente. Eu também deixo para vocês isso, meninas, mulheres lindas e maravilhosas, não deixem o copo derramar. Busque primeiro, se cuidem e se amem. Busque aí, vocês se olharem no espelho e ver quanto vocês se amam de 0 a 10. Se você falar assim no espelho, se olhando, mulher, como que você é linda, como que você é maravilhosa, eu te amo 10, vocês estão bem. Se você se olhar no espelho e disser assim, não estou me amando, não estou me gostando, procura ajuda. Procura ajuda porque realmente é sinal de que algo não vai bem. Nós precisamos ser mulheres inteiras. E uma coisa que a Michele me disse, e eu acredito nela e sei que ela vai alcançar. Ela disse que agora vai fazer inscrição e ela vai fazer um curso de pedagogia. Então, vai buscar também para tirar a carta dela. Então, realmente ela se encontrou. E ela sabe que ela tem valor e ela sabe que ela dá conta. Se ela vai ser professora e se ela vai dar aula, não importa. O importante é que ela vai buscar. Certo, meninas? E em nome da Michele, eu parabenizo todas as mulheres, e entrego uma flor para Michele, entregando para vocês que estão aí em casa. Para vocês. Ai, me fez chorar, gente. Ó. Gente, enquanto a frase, a Vera falou para mim, é fácil. Falei, eu vou mudar. E durante todas as sessões, eu bati numa tecla que foi maravilhosa. E a frase que eu usei, que está lá no meu perfil, é: desistir não é uma opção. E é uma frase que eu estou levando para a minha vida. E vou passando para as pessoas que se encontram comigo durante o caminho. Que Deus abençoe a todos. Compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal e deixem aí um comentário. Deixe um comentário aí, desejando não digo nem um dia das mulheres, mas desejando uma frase linda e maravilhosa das mulheres, para que a gente não desista, como a Michele disse. Desistir não é uma opção.
Beijo.